tarde a todos. Essa é a 15ª mesa de comunicações da 18ª Semana de Estudos Clássicos da FEUSP, que esse ano tem como tema Paideia da Sabedoria dos Antigos à Inteligência Artificial. Hoje a gente recebe os pesquisadores Gabriela, Manuela e Hélio. Então, vamos começar com Gabriela, Manuela. Eu peço para que vocês se apresentem e também digam como que ficou sabendo da Semana dos Estudos Clássicos, falem qual é a universidade, qual é o orientador de vocês, tá? A palavra é de vocês agora. Boa tarde a todos, eu me chamo Manuela de Viges de Paula, eu sou graduanda em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e pesquisadora voluntária junto com a Gabriela no Núcleo de Estudos da Antiguidade. Nós duas somos orientandas da professora Maria Regina Cândido. E hoje nós viemos apresentar um trabalho na questão da semana e nós ficamos sabendo pela questão das redes sociais. Novamente, boa tarde a todos. Eu queria agradecer primeiramente a oportunidade de estar aqui apresentando. E, novamente me apresentando, eu sou Manuela de Viges, eu sou graduanda em História pela Universidade do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, e membro do Núcleo de Estudos da Antiguidade, orientando a professora Maria Regina Cândido, junto com a minha parceira de trabalho, Gabriela Guimarães Rangel. E hoje nós viemos apresentar Honra e Mérito, o poder da virtude no contexto do Império Romano, século I d.C., uma análise de conteúdo a partir de Plínio Jovem. Pode passar os slides para mim, por favor? Começando pela introdução, nós estipulamos 3 tópicos principais que são muito importantes na construção desse trabalho, que é a problemática, a documentação, a metodologia e o corpo teórico. Dito isso, nós começamos pela problemática que fundamentou esse trabalho, que é de que forma a perpetuação de ideais por um determinado indivíduo reflete as práticas educacionais e sociais de seu meio. A documentação que utilizamos para fundamentar esse trabalho é da erupção do Vesúvio, Cartas a Tácito, especificamente os versos 1, 2 e 3. E a metodologia e a teoria é a análise de conteúdo, especificamente a grade metodológica comentada pela equipe NEA, e a microhistória de Carlo Ginzburg. Explicando rapidamente o panorama sobre essas questões, nós estipulamos essa problemática a partir do uso da carta de Plínio Jovem, porque nela ele descreve a Tácito o falecimento de seu tio, Plínio Velho, que era um escritor ligado ao corpo político romano, né? Ele foi que escreveu História Natural, ele inclusive inaugurou o gênero enciclopédico na literatura, né? E ele tinha essa ligação com o corpo político romano. Dentro desse sentido, o Plínio Jovem ele descreve o falecimento de seu tio em razão da erupção do vulcão Vesúvio em Pompeia, no século I d.C., e ele utiliza alguns termos que nós, através da grade de análise do conteúdo, conseguimos notar alguns conceitos. Um desses conceitos, que é o principal que a gente vai ressaltar aqui, é o da virtus romana. Pode passar o slide para mim, por favor? Obrigada. Aqui nós trazemos um debate historiográfico sobre esse conceito que será aqui abordado, dialogando 3 autores diferentes sobre o mesmo tópico, né? Entre eles, eu vou olhar aqui rapidinho, como eles trabalham de forma distinta a questão da virtus romana, mas ao mesmo tempo conversando em questão desse tópico, né? Araújo aborda que a virtus romana destinava glória àqueles que haviam realizado grandes feitos em guerra, aqueles que haviam formulado grandes palavras e sinais de sabedoria do espírito superior. Já a Naia, ela aborda que a virtus romana é intimamente ligada à estrutura sociocultural, às estruturas socioculturais pessoais, sendo aspecto importante da formação da política e da identidade coletiva romana. Continuando, essa mesma autora aborda que a virtus seria ligada à ideia de homem ideal, um dos principais critérios para diferenciar os tipos de homem dentro do modelo masculino, caracterizados por homo, né, que seria fracos, e fortes vir. Aqui nesse tópico, ela aborda não somente a questão etimológica da palavra virtus, né, nesse quesito de vir e homo, diferenciando ela, mas também traz uma questão da história de gênero, mesmo ligando a palavra virtus ao conceito de homem. E quem também trabalha sobre o uso do gênero masculino no conceito de virtus seria a Renata Venturi, que ela estipula que virtus seria um conjunto de qualidades do homem político reunidas no exercício de sua vida pública. Os três autores, eles trabalham virtus em uma questão militar, uma questão ligada à história de gênero e uma questão da questão política. O que a gente consegue perceber de acordo com isso?
que mesmo que Plínio, o jovem, nesse sentido, de acordo com a argumentação que utilizamos, ele estivesse se referenciando ao seu tio com esse conceito da virtus, nós conseguimos perceber que a virtus não era um conceito isolado, não era uma questão que o Plínio acreditava de forma pessoal. Era uma questão que era, de certa forma, compartilhada no meio social, temporal e espacial mesmo que ele vivia, dali na questão do Império Romano. Pode passar para mim, por favor? Aqui nós trouxemos alguns trechos onde nós conseguimos, de acordo, né, com o que conseguimos inferir com análise de conteúdo, nesses trechos os respectivos, que nós conseguimos perceber a questão da virtus, em que Plínio, o jovem, ele utiliza dessa conotação ao se referir ao seu tio. No próximo slide, pode passar, por favor? Nós conseguimos sintetizar bem essas questões, colocando que Plínio, o jovem, atribui a virtus ou a glória imortal a Plínio Velho, descreve as obras de Plínio Velho como duradouras, eternas e dignas de serem lidas e escritas, conecta a imagem de seu tio a uma posição renomada, credibiliza a seu parente qualidades que, unidas à ideia de virtus, situavam Plínio, o Velho, dentro de um conceito que seria entendido no âmbito social romano do século I DC. Nesse sentido apresentado, e de acordo com todos os outros tópicos que viemos trazendo desde então, acreditamos, principalmente a partir de Carlo Ginzburg, que cada pessoa, dentro de um corpo social, ela reflete a maneira que este funciona de formas muito específicas. Dessa forma, quando Plínio Jovem ele atribui virtus ao seu tio Plínio Velho, não é somente numa questão sentimental que ele utiliza desse conceito, né? Atribuindo principalmente essa questão da glória imortal, mas também porque dentro do seio do ambiente que ele estava convivendo, ele tinha essa questão desse imaginário. Então, assim, essas pessoas compartilhavam essa perspectiva. E, assim, quando o Plínio utiliza esse conceito da virtus, ela é entendida pelo corpo social que está inserido. Assim, a gente consegue perceber que cada pessoa, dentro do contexto que está inserido, ela o reflete de alguma maneira. E essa maneira é aprendida. Ele aprendeu o que era virtus e assim ele pôde disseminar, assim praticando a circularidade de uma questão a partir do seu caso pessoal. Agora eu vou passar a palavra para a minha parceira Gabriela e agradeço mais uma vez a oportunidade. Olá, eu sou a Gabriela, sou graduanda em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, sou pesquisadora voluntária no Núcleo de Estudos da Antiguidade, o NEA, e também sou orientanda da professora Maria Regina Cândido. Eu vou dar continuidade falando sobre uma questão mais ampla na sociedade romana, que seria a educação, né? Antes de tudo, é importante destacar que a educação em si representa a continuação de práticas ligadas a uma tradição e também a construtos geracionais. E desse modo, a educação ela trabalha o desenvolvimento do indivíduo a partir de conhecimentos gerais, ou seja, a educação, considerando tradições, ela molda o indivíduo dentro do grupo que ele participa. Agora, passando, né, para a questão da educação romana propriamente, é importante destacar que, originalmente, a educação romana ela era atribuída à família ou à iniciativa privada romana, ou seja, nesse contexto, a família romana tinha um papel muito importante, principalmente o pater familias, que é basicamente o pai, né, que tinha um papel muito importante no processo educacional. Porém, a matrona romana, ela também tinha uma questão muito importante, visto que ela participava do processo educacional nos primeiros 7 anos de vida da pessoa, né? Além disso, a educação romana arcaica, ela se fundamentava na iniciação da vida tradicional e na assimilação dos costumes ancestrais, ou seja, a educação, né, essa forma, ela remetia à disseminação de tradições. Bem, prosseguindo, eu trago a noção de humanitas, que é muito importante no processo pedagógico romano. Esse conceito, ele emerge, né, a partir do contato de Roma com a Grécia, né, que foi um contato que alterou os quesitos políticos, culturais, sociais, filosóficos, né, e a partir desse contato, né, ocorre a transcrição do conceito grego de paideia, que seria basicamente
uma noção que determina o que seria um homem ideal, o que seria um homem perfeito, né? E dentro de Humanitas, né, essa noção ela atribuiria a concepção do orador, do que seria um homem perfeito novamente, né? Então, sendo semelhante à paideia. Bem, a Humanitas, dessa forma, ela exerce um papel central na cultura, porque ela reproduz todos esses ideais culturais e ela também tem um papel muito importante na formação do homem romano, visto que ela determina o que seria um homem romano ideal, o que seria um homem ideal. Então, né, a Humanitas ela estava estreitamente relacionada à pedagogia romana no período imperial, visto que essa noção ela era principalmente difundida a partir desses modelos educacionais, né? Enfim, agora também é importante destacar a importância da escola, né, em Roma. As escolas em Roma, elas foram difundidas a partir também desse contato de Roma com a Grécia, que ocorreu principalmente a partir do segundo século antes de Cristo. Né? E as escolas romanas elas se estruturavam em 3 graus: o elementar, o médio e o superior. No grau elementar, os indivíduos, né, eles eram ensinados a ler e escrever, ensinados a matemática, ensinados a oratória, que era muito relacionada a essa questão do homem ideal, também muito relacionada a virtus, né? E o nível superior, também é importante destacar, ele era relacionado à elite, né? Além disso, as escolas romanas, elas eram muito importantes na disseminação do direito romano e também da língua latina, né? Já que as escolas romanas, elas ensinavam tanto o grego como o latim, né? Então, no período imperial romano, esse modelo educacional baseado na Humanitas, juntamente com as escolas, ocuparam um papel principal na disseminação de ideias romanas, tanto entre romanos como não romanos. Então, dessa forma, a educação e a escola romana se transformariam num instrumento do processo de romanização, que é basicamente, apesar de ser muito criticado, né, conforme define Norma Musco Mendes, seria uma forma da disseminação justamente de ideias romanas entre diversos territórios. Bem, partindo para as considerações finais, nós compreendemos que a virtude, exemplificada a partir do caso de Plínio o Jovem, que, como a minha amiga Manuela explicou, seria um caso mais individual, simbolizava uma ideia romana, que seria uma ideia mais coletiva. Além disso, a partir da microhistória, nós compreendemos que a noção de virtus demonstra a maneira na qual aspectos não materializados, ou seja, a virtus, ela não é algo palpável, né? Ela não é algo físico, ela é algo que tange o aspecto social. Então, a microhistória e a virtus, elas exemplificam exatamente como um aspecto não físico se difunde em uma sociedade. E nós também concluímos que as compreensões romanas, como a virtus, né, elas estavam presentes no modelo educacional, principalmente no que diz respeito à formação do indivíduo romano. Porque, como nós vimos, dentro da educação romana, era principalmente difundida as ideias do ser romano, do que era ser romano. Então, nós vemos que essas compreensões romanas que fundamentam essas ideias do que é ser romano, elas estavam presentes no modelo educacional. Eu também gostaria de agradecer, assim como a minha amiga, a oportunidade e encerrar a nossa apresentação. Muito obrigado, Gabriela, Manuela, parabéns pelo trabalho, pela pesquisa. Então, agora eu vou passar a palavra para o Hélio Pimentel Neto e peço também para que você se apresente, diga como ficou sabendo sobre o evento e, mais uma vez, seja muito bem-vindo, a palavra é sua. Boa tarde. Bom, meu nome é Hélio, né? Eu sou doutorando em Letras Clássicas na FEFELESH USP. Eu pesquiso atualmente o trabalho feminino na Odisseia. Eu fiquei sabendo do evento
eu já conhecia, nunca tinha participado, né? Recebi na lista de e-mail da pós-graduação da FELESH mesmo. A minha comunicação hoje, ela deriva de um capítulo sobre Hefesto, do meu mestrado, que foi defendido em 2022, e que foi sobre a produção social da glória na Ilíada, ou da glória imortal, que elas falaram também, tá por aí. Então, eu aproveito para agradecer ao meu orientador, professor Christian Werner, a banca de defesa do mestrado e a CAPES. E agradeço também a organização do evento, o Edson e o Marcos. Eu vou ler aqui o que eu preparei. Hefesto é um deus ambivalente. Artesão e deficiente, ele é o único entre os deuses olímpicos que trabalha, ou ao menos é o único que efetivamente tem uma profissão. Se por um lado ele é chamado de glorioso e de famoso por sua técnica ou por sua arte, por outro ele também é chamado de manco e de outros epítetos que acentuam sua deficiência nas pernas. Nos poemas homéricos, ele é duas vezes objeto de riso dos outros deuses. Na Ilíada, ao assumir a tarefa subalterna de servir vinho, e na Odisseia, quando é traído por Afrodite. Nas palavras de Ian Bremmer, Hefesto, abre aspas, é deformado, transpira como um campônio, vive em uma ilha não grega, fica com a garota errada, não é muito competente sexualmente e pratica um ofício que o coloca à parte dos outros deuses. Fim da citação. Sua deficiência, que contradiz a norma de perfeição corporal divina, tem sido enfatizada nas interpretações recentes sobre o Deus. Em minha dissertação de mestrado, entendi essa deficiência como associada a seu ofício manual, isto é, como uma representação das deformações corporais causadas pelo trabalho pesado e recorrente. Com efeito, Homero nos conta que foi Hefesto quem construiu os palácios, as armas, utensílios e ornamentos dos outros deuses. Sua obra mais famosa é, sem dúvida, o escudo de Aquiles, descrito enquanto é fabricado no canto 18 da Ilíada. O contexto em que esse escudo é fabricado apresenta os elementos que são objeto dessa comunicação. No canto 16, Patroclo é morto usando as armas de Aquiles, as quais são roubadas por Heitor. Assim, para que Aquiles possa voltar à batalha, o herói precisa de novas armas. A mãe de Aquiles, a deusa Tétis, dirige-se então ao palácio de Hefesto no Olimpo, pedindo que o deus fabrique novas armas para Aquiles. Ali, Hefesto lembra que ele tem uma dívida com Tétis. Ela e Eurínome salvaram Hefesto quando ele foi arremessado do Olimpo. Entre a chegada de Tétis à casa de Hefesto e o início da fabricação do escudo, somos introduzidos a alguns dos elementos mais maravilhosos da Ilíada, chamados pelo poeta de Talma Idestai, uma sombra-visão. Estes objetos são 20 trípodes com rodas que se movem sozinhas, 20 foles que sopram automaticamente ao comando do deus, e 2 criadas, anfipoloi, de ouro, que parecem meninas vivas. Eu vou ler vejamos a caracterização dessas 2 criadas de ouro, que é o texto 1. Abre aspas. Vestiu a túnica, pegou o encorpado bastão e saiu, mancando. Servas de ouro como apoio ao Senhor acorreram, semelhantes a meninas vivas. Possuem inteligência em seu juízo, bem como voz e força, e dos deuses imortais aprenderam os trabalhos. Arfavam, servindo de apoio ao Senhor, que se arrastou para perto de Tétis, sentou em resplendente poltrona. Deu-lhe forte aperto de mão, dirigiu-se-lhe e nomeou-a. À primeira vista, 2 elementos principais diferenciam estas servas de ouro das outras máquinas, as trípodes semoventes e os foles automáticos apresentadas na forja de Hefesto. Primeiro, elas possuem forma humana semelhantes a meninas vivas e voz humana, aude. Embora elas nunca falem, elas apenas são descritas arfando, epoipnuo. É o mesmo verbo que é usado para Hefesto quando ele serve vinho aos deuses no canto 1 da Ilíada. Segundo, elas possuem nous, inteligência, pensamento, entendimento. Em uma interpretação comum dessa cena,
esses dois elementos aparecem relacionados. É assim, por exemplo, para James Francis. Abre aspas. Há uma diferença significativa entre as trípodes mencionadas anteriormente e estas criadas metálicas. As trípodes parecem não ser mais do que dispositivos mecânicos, veículos autopropelidos projetados para simplesmente mover-se em certas ocasiões. As criadas, entretanto, possuem as qualidades de seres vivos e realmente parecem vivas. As criadas são estátuas animadas e não dispositivos meramente mecânicos. Porque elas estão na forma humana, elas podem possuir inteligência humana, human intelligence, e o poder da fala. Elas podem aprender e agir com um grau de independência. Fecha aspas. Ou em sentido parecido para Andrew Becker, em seu belo livro sobre o escudo de Aquiles e a poética da ecfrase. Abre aspas. Hefesto não fabrica meramente robôs. O primeiro atributo, nous, permite que essas criadas tenham pensamentos, motivos e intenções. Fecha aspas. A atribuição de um fundamento morfossomático para a diferença entre as trípodes e as servas metálicas é adequada. Também é certo que Hefesto não fabrica meramente robôs, ele fabrica androides, isto é, robôs com forma humana. O problema na interpretação exemplificada pelas citações acima está no entendimento das qualidades que as servas possuem, especialmente seu nous. A meu ver, esse nous deve ser interpretado como uma função do trabalho delas. Mas qual é este trabalho? O escoliasta da Ilíada assume que são trabalhos relacionados à tecelagem e fiação, pensando provavelmente a partir dos paralelos formulares que a ideia de ensinar os trabalhos ideia que aparece nos poemas, por exemplo, quando Homero diz que Atena ensinou trabalhos gloriosos às filhas de Pandareu, ou nos símiles, que dizem que Atena e Hefesto ensinaram técnica e trabalho a artesãos. Assim, levando em conta que se trata de mulheres, o escoliasta assume que os trabalhos adequados a seu gênero seriam os de tecelagem. Mas essas robôs não são garotas ou mulheres, elas apenas parecem garotas vivas. Elas são máquinas, e máquinas não têm gênero. A passagem deixa bastante claro, repetindo 2 vezes, qual é o trabalho que elas estão realizando. Servir de apoio a seu senhor. O trabalho que elas realizam é basicamente o mesmo que o bastão mencionado no começo do trecho. Aqui, o termo grego é skeptron, que significa originalmente um bastão de apoio, e por extensão, o bastão que representa o cargo de um sacerdote, rei, chefe ou arauto, e que vai dar na nossa palavra cetro. Desse ponto de vista, as 2 androides se diferenciam muito pouco das outras máquinas e objetos mencionados. As criadas metálicas, as trípodes, os foles automáticos e o bastão de apoio são todos instrumentos sem vida própria e que servem unicamente a uma vontade exterior, a de seu senhor Hefesto. Não há nos poemas homéricos nenhum outro objeto ou instrumento ao qual seja atribuído nous. O paralelo mais próximo são as naus dos feácios, que possuíam frem, um termo de difícil tradução que pode significar tanto um lugar não muito certo do corpo, onde se situam emoções e faculdades mentais, espirituais e anímicas, quanto significar essas próprias emoções e faculdades. Diferentemente do nous, a frem é compartilhada também com os animais. Com essa frem, as naus podiam conhecer o nous dos feácios e assim dirigiam-se para onde eles queriam, sem a necessidade de timoneiros e de lemes. Estas naus, portanto, também eram instrumentos que serviam à vontade de seus senhores. É por isso que as androides de Hefesto são chamadas de amfipoloi. O termo amfipolos, traduzido como servas, designa as escravas mais próximas da senhora do Oikos. Significa literalmente aquelas que se movem ao redor de alguém. É bastante usado, por exemplo, na Odisseia. Sempre que Penélope se apresenta aos pretendentes, ela está ladeada por 2 amfipoloi. A análise desse termo, especialmente na Odisseia, demonstra que a condição das mulheres assim designadas não difere substancialmente das outras escravas, as demoiai. A diferença é que o termo amfipolos assinala o aspecto do trabalho das escravas que estão ocupadas com o serviço pessoal de uma senhora de escravos, ou, mais raramente, como aqui, de um senhor.
Do ponto de vista da classe dominante grega, os escravos ideais devem ser como outros instrumentos, sem vontade própria e dotados de uma inteligência que serve unicamente para a boa realização de seu trabalho. As criadas de ouro seriam, então, escravas artificiais perfeitas. Essa aproximação entre escravos e instrumentos é justamente o cerne daquela que é provavelmente a mais famosa passagem relacionada à automação na antiguidade, que é o texto 2. Abre aspas. É o livro 1 da Política do Aristóteles, tradução minha. Abre aspas. Pois se cada instrumento pudesse, ordenado ou percebendo de antemão, levar a cabo o seu trabalho, como dizem das obras de Dédalo ou das trípodes de Hefesto, sobre as quais o poeta diz que entravam por si mesmas na Assembleia dos Deuses, ou, do mesmo modo, se as lançadeiras separassem elas mesmas o fio e as palhetas tocassem a cítara, não haveria necessidade nem de serventes para os mestres de obras, nem de escravos para os senhores. Fecha aspas. Essa especulação de Aristóteles ajuda a entender o sentido do aprendizado dado pelos deuses às robôs de Hefesto. Elas aprenderam apenas a decodificar as situações em que Hefesto precisa da ajuda delas para se mover, sem que ele precise anunciar essa necessidade. Elas são como as lançadeiras e palhetas automáticas imaginadas por Aristóteles. As criadas robóticas fazem apenas exatamente aquilo que foram instruídas pelos deuses a fazer, ou, poderíamos dizer, aquilo para o qual elas foram programadas a fazer. Aqui podemos falar em outro paralelo para o aprendizado dessas escravas de ouro. O que elas aprenderam a fazer se parece menos com os trabalhos gloriosos ensinados por Atena a mulheres e artesãos, e mais o que Euricleia, a velha escrava de Odisseu, ensinou às outras escravas do palácio. Texto 3. Abre aspas. É Euricleia falando para Odisseu. 50 mulheres tens no palácio, escravas, a quem ensinamos a executar os serviços, desenredar a lã e suportar a escravidão. Fecha aspas. No entanto, essas são escravas humanas, que não podem ser simplesmente programadas para realizar trabalhos automáticos. Elas possuem nós e voz propriamente humanos, e podem, por isso mesmo, se desviar da vontade do Senhor, como algumas de fato fazem. A meu ver, não há nada no texto da Ilíada que justifique a atribuição de um grau de independência ou de pensamentos, motivos e intenções próprios às androides de Hefesto, pois inteligência, pensamento, independência e intenção, em sentido propriamente humanos, devem envolver, em alguma medida, as capacidades de crítica, de reflexão, de negação. Na Odisseia, conhecemos um escravo e 12 escravas que decidiram, com consequências funestas, agir em seu próprio interesse e negar a vontade de seus senhores. Mas isso não é o que vemos aqui. O nós destas servas robóticas é apenas uma função de seu trabalho, o de auxiliar Hefesto a se locomover. Seu suposto nós diz respeito apenas a uma repetição mecânica, automática, de tarefas impostas de fora. Elas são máquinas, serviçais perfeitas, mas serviçais perfeitas, capazes apenas de pura positividade, não podem existir como verdadeiramente humanas. Pelo estágio da técnica na sociedade grega antiga, autômatos dotados desse tipo de inteligência só podem aparecer como elementos imaginários, seja na representação artística, seja na especulação filosófica. A principal especificidade das criações maravilhosas de Hefesto é que elas existem apenas no poema. Trata-se, portanto, de uma importante diferença em relação ao mundo contemporâneo, em que tais criações maravilhosas, assombros à visão, fazem parte da realidade social do nosso cotidiano. A representação literária grega conta sobre escravos que se rebelam, ou ao menos que se desviam da vontade do Senhor. E a imaginação dos gregos antigos conseguiu conceber instrumentos automáticos e mesmo androides inteligentes. Mas a imaginação dos gregos antigos nunca chegou a combinar as duas coisas e conceber robôs que se negassem a servir. Essa é uma situação bem diferente da nossa, na qual abundam narrativas distópicas sobre máquinas
se rebelando e desenvolvendo uma vontade própria, como, por exemplo, no filme de Kubrick, 2001, Uma Odisseia no Espaço. Para concluir, gostaria de apresentar um último texto que pode nos lembrar de um importante problema contemporâneo. Trata-se de um poema de Antípatro de Tessalônica, poeta grego do período imperial romano. Nesse poema, Antípatro celebra a invenção do moinho de água no início do Principado, ali um pouco antes ou um pouco depois do nascimento de Jesus. Abre aspas. Poupai vossas mãos moedeiras, escravas, e dormi à larga, ainda que a voz dos galos anuncie amanhã, pois Deméter ordenou o trabalho de vossas mãos às ninfas, elas que, saltitando pelo ponto mais alto da roda, giram o eixo. Ele, com varas torcidas, põe a girar, o pesado disco moedor feito de pedras de Nisiros. Se aprendemos a aproveitar as obras de Deméter, sem labuta, desfrutaremos outra vez da vida ancestral. Fecha aspas. No canto 20 da Odisseia, há uma cena na qual é descrita uma escrava cansada, moendo grão até tarde da noite em um moinho manual, e reclamando dos pretendentes de Penélope, que fazem ela trabalhar mais por causa dos seus infindáveis banquetes. Por isso, Antípatro alude ao descanso das mãos e ao fato das escravas poderem dormir por mais tempo. Este poeminha é citado por Karl Marx no Capital, para enfatizar que a redução do trabalho se dá na luta política pela transformação das relações sociais, e não pela introdução de novas máquinas. Abre aspas. Esses pagãos, Aristóteles e Antípatro, não entendiam nada de economia política. Não entendiam, entre outras coisas, que a máquina é o meio mais eficaz para o prolongamento da jornada de trabalho. Fecha aspas. Acredito que essa passagem de Marx continua bastante atual. A inteligência artificial tem prolongado jornada de trabalho e não diminuído. Obrigado. Concluí. Muito obrigado, Hélio. Parabéns pelo trabalho. Obrigado por compartilhar sua pesquisa conosco. Tá bom? Muito obrigado mesmo. Agradeça também a seus orientadores. Obrigado, gente. Até mais. Obrigada. Obrigado, Tchau, tchau. tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Parabéns pela pesquisa. Tchau, tchau.